Olá, então retornando aqui para a segunda parte da nossa aula, estávamos falando sobre como que é o gráfico de uma função do segundo grau. Então estávamos só olhando alguns exemplos, né? Então primeiro identificamos que esse tipo de curva aqui, que é denominado parábola, e o fato é que para funções do segundo grau, o gráfico é sempre uma parábola. Ele é geralmente, você pode considerar de três tipos, né? Primeiro, tem uma certa diferença em relação a onde que está a abertura. Então, para essa função que está aqui, o esboço do gráfico, na verdade, o gráfico em si ficaria dessa forma. Então, abertura para cima. Considerando aqui esse um outro exemplo, né? Agora usando essa expressão essa função do segundo grau, você vê que a abertura está para baixo, tá? Mas tanto essa parábola quanto essa daqui, você vê que em algum momento ele faz intersecção com o eixo das abscissas, né? Tanto esse quanto esse. Mas também há casos em que, esse aqui é um exemplo, em que é novamente uma parábola, mas você vê que ele não tem intersecção com o eixo das abscissas, né? Isso aqui está bem ligado, o formato, como a gente vai identificar que tipo de gráfico, qual é o tipo de gráfico que a função do segundo grau tem, vocês vão ver que depende basicamente dos valores A, B e C, tá? Primeira coisa que vamos ver então é concavidade, né? Chamada de concavidade. Saber então se a abertura é para cima, né? Se a abertura está voltada para cima no sentido assim do eixo Y positivo ou está para baixo. E para essa verificação é muito simples. Então você tem lá a sua expressão do segundo grau, né? Sua expressão de função do segundo grau. Aí basta você olhar qual que é o valor do A, tudo bem? Se o A for maior que zero, então você já vai poder inferir que a sua parábola é de tal forma que a abertura ela está voltada para cima, tudo bem? Para cima no sentido assim do eixo Y positivo, se o A for maior que zero. E se o A for menor que zero, você já pode garantir que a abertura será para baixo, tudo bem? Então, isso que é a concavidade para a função do segundo grau é basicamente isso. Você olha o elemento A, né? O A é o coeficiente que está no x ao quadrado, né? Tá, tá multiplicando o x ao quadrado. Se ele for maior que zero, você já sabe que o desenho vai ser a parábola com a abertura para cima, né? Então, uma espécie de U. Se for o A for menor que zero, continua sendo uma parábola, mas só que agora ele é com a abertura voltada para baixo, tudo bem? Então isso já é um auxílio para a gente fazer o esboço do gráfico da função. Você só olha a expressão da função do segundo grau. Você olha aqui o primeiro termo, né, que a gente está denotando pelo A. Se o A for maior que zero, você já sabe que vai ser um desenho, vai ser uma parábola com abertura para cima. Se o A for menor que zero, vai ser uma parábola com abertura para baixo, tudo bem? Então isso já é um auxílio para a gente. Então a gente já começa tendo, né, algumas direções de como desenhar o gráfico da função. Tá? Então a gente sabe que por ser uma equação, uma função de segundo grau, é sempre uma parábola. Agora, só olhando o coeficiente do elemento multiplicando x ao quadrado, só olhando o sinal desse elemento, você já sabe se a parábola é para cima ou se a parábola é para baixo. Mas vamos obter mais informação ainda para deixar o esboço mais preciso, né? E, e para isso, vamos olhar as raízes da função, tudo bem? Então, raiz da função é pontos. O que eu quero dizer por raízes da função? É pontos onde a função se anula. Ou seja, são pontos, tá ok? Quando você calcula o f nesse ponto, o valor da sua função é zero, tá? Por que ele é interessante? Bom, temos que fazer o gráfico da função aqui de segundo grau. Você sabe que é uma parábola. Olhando o coeficiente, que é o 3, 3 é positivo, né? Tá o 3 aqui, 3 é positivo, você já sabe que a parábola vai ser com a abertura para cima. Legal?
E aí, o que a gente pode fazer para ajudar, para deixar o nosso esboço do gráfico mais preciso é olhar aonde que o gráfico da função, ou seja, a parábola, intersecta o eixo das abscissas, que é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá? Não só olhar esses pontos, mas podemos olhar também se de fato esses pontos existem. Tá? Nesse caso aqui existe, né? Então, seria interessante assim, a gente saber quais são esses pontos, né? Esses pontos onde o gráfico da função ela encontra o eixo das abscissas, né? Porque aqui eu já plotei, né, o gráfico da função, mas o processo seria assim. Então, é dado para a gente a função, né? Então, a função é f de x igual a 3x ao quadrado, isso que é mais x menos 4. Tá? Então, claro, suponha que você eu suponho que eu não tivesse mostrado aqui como que já é o gráfico da função, né? A gente está nessa situação. Suponha que foi dado ali para você uma função do segundo grau e a gente tem que fazer um esboço da função. Então, você tem que fazer o esboço da função. Tudo bem? Aí, primeiro, identifica o quê? Que é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, ela é uma parábola. Tudo bem? Como parábola, é uma parábola. Legal. A gente sabe que é uma parábola. Então, a gente já tem essa informação. A segunda informação é que você vai olhar aquele elemento que é o A. No caso aqui, o A é o 3. 3 é maior que 0. Então, o que você sabe? Que é uma parábola e que a abertura dele é voltada para cima. Então, tem alguns casos que a gente pode considerar. Pode ser que a parábola seja dessa forma, né? Alguma coisa assim. Tudo bem? Pode ser que seja alguma coisa assim. Né? Pode ser alguma coisa assim. Ou pode ser também alguma coisa desse tipo aqui. Né? Tudo bem? Pode ser alguma coisa... Qual é a diferença de um e de outro? É assim, que esse aqui primeiro, né? Vou chamar aqui esse aqui de primeiro. Esse primeiro aqui, ele não faz intersecção com o eixo das abscissas, que é o eixo OX, esse eixo que está aqui. A segunda curva aqui, a segunda parábola não, ele encontra nesse ponto e nesse ponto. Tudo bem? Então, o que a gente faz assim, para ajudar mais ainda? Porque, por exemplo, por enquanto a gente tem essa informação que é uma parábola que e a abertura é voltada para cima, por causa que o 3 aqui é positivo. Tudo bem? A gente sabe isso. Mas pode ser tanto um desenho dessa forma, como a primeira curva, como pode ser a segunda. Tudo bem? Ou, né? Então, qual a diferença de uma para outra? É assim, que ou ela não intersecta o eixo x, né? Então, por exemplo, ela só assume valores positivos, ou não, né? Ele assume, em algum momento ele assume valores negativos e depois assume valores positivos, né? Mais ainda, pode ser um terceiro caso, podia ser assim, ó. Um terceiro caso, tá, o terceiro caso podia ser assim, verdade. Tem um terceiro caso. Tá? Deixa eu... Tá, vou desenhar de azul que talvez aí fica mais fácil de ver. Vou desenhar aqui. Tem uma parábola voltada para cima. Tá? É uma parábola. Aqui tá meio torto, mas vamos supor que isso aqui é uma parábola, tá? Uma curva bem suave. Pode ainda ter um terceiro tipo, né? Que é o azul. Qual a diferença desse azul para o caso 2? Que ele intersecta o eixo X, mas intersecta em um ponto só. Tudo bem? Então, e como que a gente decide isso, né? Porque a gente já sabe que tem que ser um desses dois casos. O primeiro, o segundo ou o terceiro. Ou alguma coisa variante disso. Mas qual que é a diferença? Que no 1 você não intersecta o eixo das abscissas. No segundo caso, você intersecta em dois pontos, né? Então é esse ponto aqui. Esses dois pontos. Ou pode ser um caso parecido com a terceira curva. Que ele intersecta o eixo OX, né? Que é o eixo das abscissas. Mas intersecta em apenas um ponto. Tudo bem? E tudo essa questão de intersectar não tem a ver com raiz da função. Porque esses pontos que estão aqui, né? Que eu estou dizendo que é onde intersecta com o eixo das abscissas,
são justamente as raízes das funções. Tudo bem? Então a gente já sabe que é uma parábola. Olhando o coeficiente aqui, o a gente sabe se a parábola é voltada para cima ou para baixo. E agora o que a gente vai fazer é, tá, então a gente já tem umas possibilidades aqui, vamos tentar determinar se o gráfico intersecta o eixo das abscissas, se intersecta ou não, e se no caso de intersectar, se intersecta em um ponto ou mais de um ponto. E tudo isso está relacionado à raiz da nossa função. E aqui, né, acaba aparecendo, porque é uma raiz de uma função, né? Então você tem lá a sua função de segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então a gente quer saber se essa função tem raiz ou não. Né? Isso, traduzindo, seria saber se ele vai intersectar o eixo das abscissas ou não. Tá? Então a gente quer encontrar, na verdade, os f de x, tal que o f de x seja igual a zero. Mas f de x é igual a zero, quer dizer que ax ao quadrado mais bx mais c tem que ser igual a zero. E o que a gente acaba caindo? Acaba caindo em uma equação do segundo grau. Tudo bem? E aí vamos lembrar ali da equação do segundo grau, que para a equação do segundo grau a gente já consegue achar as soluções. A gente tinha todo um estudo, né, de achar as raízes da equação do segundo grau, que assim, é conhecido como fórmula de Bhaskara. Então só lembrar, né? Então você quer encontrar o x tal que o f de x seja igual a zero. Você quer encontrar no sentido assim, primeiro você vai ver se elas existem, e se elas existirem, você quer determinar se são um ou se são duas. Né? Você também quer determinar quem são essas raízes. Então aqui a gente vai lembrar nossa formulinha para encontrar a raiz de equação do segundo grau. Qual que era a ideia? Primeiro você calculava o que é chamado de delta. Então delta vai ser o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, né, vamos só relembrar quando a gente estudou a equação do segundo grau no ensino médio, que a partir do delta, então delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. A partir do delta, eu já sei se a nossa equação, né, ela tem solução ou não. Solução nos números reais. Lembrar, se o delta for positivo, então for estritamente maior do que zero, você tem duas soluções, tudo bem? Em outras palavras, o gráfico da nossa função vai se intersectar em dois pontos com o eixo das abscissas. Se o delta for igual a zero, então seu gráfico vai se intersectar em apenas um ponto, tudo bem? Então vai ser aquele caso azul. E se o delta for negativo, então o seu gráfico não vai intersectar em nenhum ponto o eixo das abscissas. Tá? Então só explicando, nessa nossa situação aqui, por exemplo, se aquele delta for maior do que zero, então já sabemos que vamos estar aqui nesse caso 2, tá? Então vai ser uma parábola com abertura para cima e vai intersectar em dois pontos. Se o delta for igual a zero, então estaremos aqui no caso 3. Então a parábola só vai encontrar o eixo das abscissas em um ponto. E se o delta for negativo, né, estritamente menor do que zero, estaremos aqui no caso 1, tá? A parábola vai passar aqui e não vai intersectar o eixo das abscissas em nenhum ponto. Tudo bem? Tá? E além disso, né, se o delta for positivo, você ainda consegue encontrar quem são as raízes, né? No caso, se o delta for maior que zero, você vai ter duas raízes. No caso que o delta for igual a zero, então você vai ter só uma raiz. Tudo bem? Então vamos fazer esse exemplo aqui, né? Esse exemplo da função f de x igual a 3x ao quadrado mais x menos 4. Né? Que é o exemplo que a gente está olhando, né? Então a gente já sabe que vai ser do tipo 1, 2 ou 3. Vamos decidir, tá? A gente já sabe que vai ser do tipo 1 ou 2 ou do tipo 3. Então vamos decidir aqui. Delta. Vamos lá. Então o que você tem que fazer? Você tem que encontrar as raízes, né?
Então, primeiro você calculava o que era o delta. Então, delta é igual ao b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem? Então, b ao quadrado, o b, então, lembrar, né? Esse aqui é o a, esse aqui é o b, né? B é 1 e esse aqui é o c, né? Então, a é igual a 3, o b é igual a 1 e o c é, na verdade, o menos 4. Tá? Então, b ao quadrado aqui vai dar... b ao quadrado aqui vai dar, então... b ao quadrado vai dar 1 ao quadrado, né? 1. Vai dar 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c, c é o menos 4. Tá? Então aqui vai dar 1. Aqui tem um sinal de menos, aqui é positivo, menos com mais é menos, mas aqui tem um sinal negativo, menos com menos vai dar mais. Então 4 vezes 3, 12, vezes 4, 48, né? Tá certo isso? 12, 4, 16, 4 vezes 3, 12, 48, então aqui vai dar 49, tá? Então delta deu 49. Só disso, a gente já consegue concluir o nosso delta deu 49. 49 é maior do que zero. Se é maior que zero, então a gente já sabe, né, que só fazer um esbocinho aqui do gráfico. Só fazer um esbocinho. Eu não sei direito como é que, ainda a gente não sabe direito, mas a gente já tem informação como o delta deu maior do que zero. Então a sua solução vai ser, o seu gráfico vai ser alguma coisa assim, tá? Vai ter duas raízes. Ainda não sei quem são elas, mas eu já sei que são duas. Tudo bem? Bom, então só com delta eu já consigo descobrir quantas raízes são, mas aí eu posso continuar o processo, usar a fórmula de Bhaskara para encontrar de fato quem são essas raízes. Então só lembrar, né? Então as raízes, uma raiz vai ser menos b, né? Menos b, mais ou menos raiz, mais raiz de delta, mais raiz de delta sobre 2a. Tudo bem? Só usando aqui, relembrando nossa fórmula de Bhaskara. E a segunda raiz é a x2 é igual a menos b. Aí você vai colocar o menos agora, a raiz de delta, sobre 2a. Tá? Então nessa primeira aqui vai ser o menos b, né? Quanto que era o b? B era 1, então vai ser menos 1. Mais raiz de delta, delta é 49, né? Então a raiz dele vai ser o 7. Sobre 2 vezes a, onde que o a é o 3. 2 vezes 3. Então aqui vai dar 6 sobre 6, né? É isso mesmo? Menos 7 menos 1, 6 sobre 6, que vai dar 1. Então, uma raiz é a 1. E a segunda raiz, que é a raiz negativa, vai dar menos 1, menos 7, sobre de novo 2 vezes 3, que aqui vai dar menos 8 sobre 6, que é o menos 4 sobre 3. Tudo bem? Então, uma raiz dela vai ser o 1 e outra raiz vai ser o menos 4 terços. Então, a gente já sabe que uma raiz aqui, essa raiz aqui vai ser o menos 4 terços. E essa raiz aqui vai ser a raiz 1. Tudo bem? Mas você já tem aí o esbocinho do gráfico. Tá, vamos só fazer agora direito. Fazer aqui um pouquinho melhor, né?
Então, sabemos que uma raiz é aqui o 1, a outra raiz é o menos 4 terços, né, que vai dar uma coisa por aqui. Então a gente já pode desenhar o gráfico, fazer um esboço um pouquinho melhor do gráfico da nossa função. Uma coisa que vai vir... Ixi, uma coisa que vai fazer assim, assim. Nossa. Nossa, fazer o esboço do gráfico aqui é realmente não muito fácil, tá? Então a gente sabe que ele vai encontrar, é uma parábola, né? Já sabemos que é uma parábola, com abertura para cima, e ele vai cortar o eixo aqui das abscissas no ponto -1, no menos 4 terços e 1 positivo, tá? Que na verdade aqui eu já tinha colocado o gráfico, né? Anteriormente, que é esse gráfico que está aqui. Tá? Bom, lá o esboço não ficou muito bom, né? No caso aqui da mesa, mas aqui então é parábola com a abertura voltada para cima, e aqui o ponto justamente que está passando, então esse ponto aqui a gente já sabe que é o menos 4 terços. E esse ponto aqui é simplesmente o ponto 1. Tudo bem? Então aí você já tem um desenho da sua parábola com os pontos, principais pontos bem definidos, né? Aqui é um caso sem raiz, tudo bem? Então, de novo, né? Você sabe, ó, é uma função do segundo grau. Você já sabe que é uma parábola. Ok. É voltada para cima ou para baixo? Aí você olha aqui, ó, esse coeficiente que está com x ao quadrado. Nesse caso vai ser só 1. Bom, 1 é maior que zero, logo com cavidade para cima. Então, a abertura aqui é para cima. Aí depois, se você for calcular o delta aqui, delta é o b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes c. Né? O a é 1, tudo aqui é 1, né? O a, b, o c é tudo 1. Então fica 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, que vai dar menos 3, tá? Então delta deu estritamente menor do que zero. Então a gente já sabe que ele não vai encostar no eixo OX, ou seja, ele não tem raízes reais. Tudo bem? Então você não consegue determinar aqueles pontos, porque simplesmente se vê que aqui embaixo está o eixo X, né? E você vê que de fato o gráfico ele acaba não tocando aqui no eixo X. Tudo bem? Então esse é um caso sem raízes reais. Tá bom? Então só um quadro com todos os casos, né? Vou fazer um quadrinho bem simples aqui. Então se você vai então você vai ter sua função genérica, né? F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se o delta for... Isso, acho que dá pra fazer assim, ó. Ó, então aqui vai ser o delta e aqui vai ser o elemento A. Isso. Fazer um quadro informativo dessa forma. Então é só um esboço, umas ideias. Então se o A, vamos lá, aqui vai ser o delta maior que zero, o delta o delta igual a zero e o delta é maior que zero, menor do que zero. Aqui eu vou colocar o A maior do que zero e o A menor do que zero.
Então aqui eu só vou fazer um esboço de como é que é o gráfico. Então, se o delta for maior que zero, a gente já sabe que tem duas raízes. Então o seu gráfico vai encontrar o eixo das abscissas em dois pontos distintos. Além disso, se você sabe que o a é maior do que zero, então a sua função vai ser com a abertura para cima e vai encontrar o eixo x em dois pontos. Então, se o a for maior que zero, a concavidade é para cima. Tudo bem? Então, o seu desenho vai ser dessa forma. Caso contrário, se o a for menor que zero, mas o delta for positivo, então sua concavidade é para baixo, mas você continua encontrando o eixo das abscissas em dois pontos. Tudo bem? Nesse caso, delta igual a zero. Se o delta igual a zero, então o seu gráfico vai encontrar o eixo das abscissas em apenas um ponto. Então vai ser em um ponto apenas, tá? Como o a é maior que zero, a gente sabe que vai ser uma parábola voltada com a abertura voltada para cima. Então, um exemplo poderia ser dessa forma aqui. Tudo bem? Então, aqui talvez não fica muito claro. Tá? Então, ele encosta aqui só em um ponto só, com a abertura para cima. Agora, no caso em que o delta for igual a zero e o a for menor do que zero, vai ser com a abertura para baixo. Vai encostar também em um ponto só e vai descer. Tudo bem? Aí os últimos casos é no caso que o delta é menor do que zero, ou seja, você não tem raízes reais, logo o gráfico da sua função não vai encontrar o eixo das abscissas. Então, se o a for maior que zero, então a abertura é para cima, então o seu gráfico vai ser alguma coisa assim. Caso contrário, se o delta for menor que zero e o a também for menor do que zero, então seu desenho tem que ser alguma coisa parecida com esse aqui. Tudo bem? Porque nesse caso ele não encosta no eixo das abscissas. Tá? Esse aqui é o quadrinho assim, bem completo de todos os possíveis casos que você pode ter quando você for fazer o esboço de uma equação, de uma função do segundo grau. Além disso, né, e aí você fica completo a determinação do seu desenho, que é assim, né? Um outro ponto que pode ser importante, pode não é importante, para o gráfico de uma função de segundo grau, que é assim, tudo bem, né? Esses dois pontos que a gente determinou, esse ponto que está aqui e esse ponto que são as raízes, né? Saber se tem raiz ou não foi muito importante, né? Por isso que, em particular, a gente tem aquele quadro dizendo todos os casos possíveis, né? Se o delta for igual a zero, se for maior que zero ou for menor do que zero. Mas um outro ponto muito importante é justamente o vértice, né? Chamado vértice da parábola, que é esse ponto que está aqui, tá? Nesse caso aqui é o ponto onde a f, nesse caso, assume o maior valor, tá? Então é o vértice da parábola. Nesse outro caso aqui, seria esse ponto aqui, ó, que é onde, de novo, é o vértice da parábola e é onde que a sua função assume o menor valor possível. Tudo bem? Então, esse ponto é chamado de vértice da parábola. E, de novo, é legal que a gente consegue determinar quem é esse ponto. Né? Aqui também, de novo, né? Esse ponto aqui, né? Vai estar um pouquinho mais para cá. Esse ponto é o vértice da parábola. E a gente consegue determinar quem é ele, tá? É o vértice da parábola, né? Então, o vértice da parábola, né? Como eu já tinha denotado ali, ele representa uma função de segundo grau, onde ele atinge um mínimo, no caso em que o a é maior que zero, né? Então, se o a é maior que zero, a sua parábola é dessa forma. Então, é claro, né, que nesse ponto aqui vai ser o mínimo. Mas se o a for menor do que zero, vai ser alguma coisa dessa forma aqui. Então, o vértice da parábola ele vai estar representando um local de máximo, né? E é bom que a gente consegue determinar as coordenadas, tá? Coordenadas dele vai ser o menos b sobre 2a, coordenada o eixo, primeira coordenada x, né? E a coordenada y vai ser o delta sobre o 4a. Tá?
É, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Como você deduz isso, né? Não é muito difícil deduzir isso para a função do segundo grau. É uma, você faz umas continhas e consegue deduzir isso, deduzir as coordenadas. Mas é uma coisa legal que lá para frente, né? Quando de fato estivermos estudando derivadas, vai ter um tópico dentro do nosso estudo de derivadas que é justamente para encontrar esses pontos aqui que são pontos de mínimo ou de máximo de função, tá? Então, dada uma função qualquer, achar os valores onde a função assume máximo ou mínimo são tipo de problemas assim que aparecem com muita frequência, tá? E determinar esses pontos são coisas muito importantes. E quando estivermos lá um pouco mais para frente estudando o conceito de derivada, vocês vão ver que lá vai ficar fácil, vai ficar não ficar fácil, mas vocês vão ter um meio de como que você pode determinar os máximos e mínimos de uma função. Em particular, quando estivermos lá, vamos voltar de novo aqui para o caso da função do segundo grau, vocês vão ver que lá, quando a gente determinava, vocês vão encontrar justamente esse ponto aqui dado por essas coordenadas como o máximo ou mínimo da função. Tá? Então, aqui no nosso exemplo, né, o mesmo exemplo que a gente tem trabalhado, você quer determinar quem são os vértices, né? Quem é o vértice da parábola? Então tem aqui, né, xv é igual é o menos b sobre 2a, então é o menos b sobre 2a, que no caso vai ser menos 1 sobre 2 vezes 3, que é igual a menos 1 sexto, e por consequência o yv vai ser o delta sobre 4a, né? Delta sobre 4a, seu delta sobre 4a. Nosso delta a gente já tinha visto que era 4a, né? O delta era o 49, né? 49 sobre 4 vezes 3. Então dá o 49 sobre 12. Tá? Tudo bem? Então essa coordenada, né, que a gente acabou de encontrar, então menos 1 sexto e 49 sobre 12 são as coordenadas, né? Vou chamar de V, coordenada do vértice da parábola, que a gente voltar a olhar o nosso gráfico, são as coordenadas desse ponto. Então, ali a primeira coordenada negativa, né, por aqui. Opa, tá? São coordenadas desse ponto, tá? No nosso gráfico, no gráfico de fato plotado, bonitinho, são as coordenadas. Opa. Cadê o gráfico? Aqui, né? Esse é o exemplo que a gente estamos trabalhando. Justamente essas coordenadas desse ponto aqui, então aqui vai ser aquele menos 1 sexto. Vai esperar um pouquinho. O menos b sobre 2a e o delta sobre 4a. Deixa eu só secar isso. Então, 2ax mais b igual a 0. Então, x é igual a menos b sobre 2a. Aí, a sua função calculada nesse ponto. Então, f de menos b sobre 2a é igual a menos ab sobre 2a.
É o f de menos b sobre 2a. Tá, depois tem que checar, mas eu acredito que aqui tem que ser um menos, menos delta sobre 4a. Por quê? Por quê? Porque nesse caso aqui, né, como a gente está vendo, nesse caso aqui, tanto o x, em particular o y, né, como é um ponto ainda, como a gente já sabe que a parábola é dessa forma, então o yv aqui também tem que ser negativo. Nosso delta deu positivo e o a é positivo, então esse aqui, na verdade, o y também tem que ser negativo. Nesse caso aqui, né, a gente está vendo que o y é negativo, tá? Por isso que aqui é a minha dúvida. 3x ao quadrado mais x menos 4. Eu acredito que aqui tem que ser um menos, menos e menos, tá? Porque a primeira coordenada tá certa, e aí o y, que é a segunda coordenada, na verdade é só a imagem da função por esse elemento, né? Então, basta você olhar quanto que é o YV é na verdade o f de xv, tá? Então, o f de xv, se o xv é esse menos b sobre 2a, então vai ficar assim, né? Vai ficar a multiplicado por x ao quadrado, então vai ficar menos b sobre 2a ao quadrado, mais b multiplicado por menos b sobre 2a e mais c. Tudo bem? Isso no caso geral, tá? Vamos só confirmar se tem aquele sinal de menos mesmo. O vértice, né? Então, você tem isso. Então, isso aqui vai dar o a multiplicado por b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais, menos, né? B ao quadrado sobre 2a mais c. Então, aqui vai ser, na verdade, tem um a aqui, tem um a aqui em cima, então aqui é b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Então, isso aqui é a mesma coisa que b ao quadrado sobre 4a menos 2b ao quadrado sobre 4a mais 4ac sobre 4a. Então, isso aqui vai ser igual a b ao quadrado menos b ao quadrado, vai dar menos b ao quadrado, mais 4ac, né? Sobre 4a. E menos b ao quadrado, tá certo? Tá? Isso é exatamente, né? Então ficou menos b ao quadrado mais 4 vezes a vezes c. Aí o delta era o que? Era o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Então isso aqui, você pode escrever ele como menos delta, né? Sobre 4 vezes a. Tá? Então, de fato, ali era o menos delta. Então, Então, aqui tem uma correçãozinha para ser feita. Então, aqui é menos delta, tá? A parábola aqui é menos delta
menos delta sobre 4a. Tudo bem? Que faz sentido, né? Somente aqui. Então aqui daria menos 49 sobre 2, que é um número negativo. Tudo bem? Então as coordenadas são menos 1 sexto sobre menos 49 sobre 12. E aí você olha o gráfico, né? E faz sentido, né? O gráfico da função. Você olha aqui faz sentido, né? Porque você dá um zoom aqui. Então, aqui é o menos, esse ponto aqui, né? Vai dar o menos 1 sexto. E aqui, onde está pegando aqui, vai ser o menos 49 sobre 12. Tá? Justamente esse pontinho aqui, ó. De coordenadas menos 1 sexto. Só aumentar mais, que não sei se tá para ver. Então, esse vértice da parábola aqui, então, é menos 1 sexto. E essa altura aqui no y vai ser o menos 49 sobre 12. Tá? Então, agora faz sentido. Então, o que a gente tem até o momento? A gente tem um meio de descobrir quais são os dois pontos, ou um ponto, ou se ele não intersecta o eixo das abscissas. E além disso, olhando o vértice da parábola, né, com as coordenadas que vimos, a gente consegue determinar exatamente quem é o vértice da parábola, quais são as coordenadas do vértice da parábola, isso só olhando para a expressão geral da função de segundo grau. Que é essa última parte que acabamos de deduzir.